tava falando sobre o Brasileirão, né, Dava? A gente pode até entrar nisso, que a gente tava... Sexta-feira a gente tava cansado dos estaduais, que a gente queria... Olha que eles foram mais rapidinho, É, né? Nossa, mas a gente tava... Cara, meses. quando começou, a gente chegou segunda-feira, cara, a gente viu todos os jogos do Brasileirão, tipo, que loucura foi essa? Tipo, Cara, a primeira rodada... Que assim, Foi legal, foi escalonando, a gente tem uma convicção aqui de que o Campeonato Brasileiro é o melhor campeonato do mundo, O certo? mais equilibrado, não tem dúvida. Não, eu acho que é o mais legal, entendeu? Eu tô nem falando O nível mais legal, técnico. o mais legal média não igual, tipo acho, assim. mas o mais pegado, o mais maluco e o que mais facilita o nosso trabalho é o seguinte: se eu falar sim. uma pataquada aqui, de repente dá certo. É Porque loucura. Não tem campeonato mais equilibrado. E aí começa... E foi uma primeira rodada muito legal, assim, Foi. o nível bom, o jogo do... Os jogos têm sido de bom O jogo tem nível sido nos bom, últimos tipo, anos. Internacional e Flamengo foi um Muito baita bom. jogaço. São dois times que podem ganhar. Exatamente. E aí foi legal ver porque que a gente fala aqui, né? A gente Grêmio até e Galo conversou foi sobre isso, Grêmio e Galo, que existe aí a gente acha que tem os nossos técnicos estão ficando pra trás. Né? Antes Tanto mesmo que do 7 a 1, mais da sim. metade dos técnicos do Campeonato Brasileiro são estrangeiros. E isso mostra que a gente tá com pouco material aqui. Mas não são todos que poderiam estar aqui também. Sim, né? Porque também tem mas os é que modismos o nossos, que né? a gente. Que eu acho aqui também? Que assim, o técnico estrangeiro vir pra cá e ter sucesso pressiona o técnico brasileiro a ser melhor, Também. senão ele não vai conseguir melhor. E eu vejo, por exemplo, o Felipe Luiz é uma revelação, começou agora, mas, por exemplo, Roger Machado, o próprio Excelente o Roger Machado. Dorival, Sim. a gente tem. O Rogério, o Renato, Rogério, são bons Renato, treinadores, cara. que eles. Pô, o que o Roger evoluiu O no Roger trabalho sabe agora. demais. Sim. Silvinho que tá na Albânia, cara. É, O também. Silvinho ficou, de novo, aquela coisa de meme pra todo lado e tal, enfim. Mas o Silvinho sabe das pessoas que eu conheço no futebol, já são 35 anos nessa área e estudo bastante também, converso bastante com documentário, filme, museu, essas coisas. Das pessoas, o Silvinho explicando os anos que ele teve com o Guardiola no Barcelona, e não só isso, o cara é impressionante. O Roger é a pessoa que eu conversei, que eu menos entendia a conversa. No sentido que era de um nível muito acima. Aham. E na época, quando eu tive essa conversa, ele tinha acabado de chegar ao Palmeiras, né? Então, por óbvio, eu estava com uma certa atenção. Confesso que eu fiquei muito preocupado e eu liguei para 2 jogadores, que não vou citar o nome. Eu falei, velho, vocês entendem o que o Roger fala? Eles começaram a rir e falaram, sim. E ele é tão brilhante, e é mesmo, o Roger, que ele saca quando... Não é que ele abaixa o nível da conversa, mas ele consegue, como ótimo comunicador, uma pessoa extremamente preparada, inteligente e estudada, saber até onde ele consegue passar algumas coisas ou não, né? Então ele é excelente. Eu concordo, a gente tem muita gente boa. É fundamental não só no futebol, na vida, essa troca de opiniões, troca de experiências, de conhecimentos, né? Por exemplo, a escola portuguesa, né? Falamos Jorge Jesus, Abel Ferreira e outros treinadores aqui. Também teve o Boi, né? Como é que chamava o Boi, né, do Vasco? Putz, nem lembro o nome do boi. Pacheco, então. Pacheco. Eu sei Álvaro Pacheco, né? Exato. As pessoas não lembram. Lembram Sapinto, da Boi, lembra né? Sapinto? Sapinto, foi ainda pior. É difícil... não, tem o Paulo... o Bento, do Paulo Bento, que Paulo era do Bento, Cruzeiro. que não era ruim, mas foi péssimo. Né? Enfim, coisas horríveis. O próprio Vitor Pereira, insensável do Corinthians, o Flamengo é um trabalho horroroso. Mas, enfim, mas tem a questão da sogra e tal. Ok. Mas, de novo, Portugal. As melhores campanhas de Portugal Nossa, em Copas teve do o Mundo. Gesualdo também. O Gesualdo. O Gesualdo tá até parado, ele é ótimo. Trouxe até o Antônio Oliveira. Ele era ótimo, mas não rolou. O Santos teve 7.438 treinadores desde a Libertadores de 20. Eu acho que só o Santos teve mais técnico que o Flamengo no Exato, por exemplo. E com as diferenças dos resultados e do dinheiro também. Mas vamos lá. Quais as melhores campanhas da história de Portugal em Copas do Mundo? Foi a semifinal em 66 e 2006. 2006. Quem dirigiu Portugal em 66? Otto Glória, brasileiro. Quem dirigiu Portugal em 2006? O Filipão, né? Gaúcho. É. Mais do que brasileiro gaúcho. Mas enfim. Então, os brasileiros, e aí outros treinadores, Paulo Tuori, Marinho Pérez, Carlos Alberto Silva um pouco também, mas foi campeão pelo Porto, enfim. Outros brasileiros também plantaram em Portugal uma semente legal de treinadores que foram muito além, inclusive no academicismo, que a gente não faz não só no futebol, mas em várias outras áreas nossas. Então a gente ajudou muito. Mas é dever dizer que o Brasil, quando ganha sua primeira Copa em 58 com o Vicente Feola, que depois seria o treinador do fiasco brasileiro da Copa da Inglaterra de 66, o Feola havia sido auxiliar técnico, por mérito dele até pessoal, de auxiliar técnico do São Paulo a treinador, campeão do mundo em um ano. Quando o São Paulo foi campeão paulista de 57, o treinador era o húngaro, tcheco, vários países, Bela Gutmann, que depois seria bicampeão europeu pelo Benfica, deixou aquela maldição, dos maiores treinadores da história do futebol mundial, inovadores e tal. O Bela Gutmann praticamente ensinou o Vicente Feola a armar o que seria o 4-2-4 com o recuo do Zagallo, um 4-3-3, mas mais para 4-2-4 do Brasil na Suécia, na Copa de 58.
Ou seja, um treinador estrangeiro ajudou o Brasil a ser campeão do mundo pela primeira vez. Então, assim, o Brasil já tem um histórico de aproveitar os ensinamentos estrangeiros, como o Jorge Jesus, como o Abel Ferreira, mas ao mesmo tempo também não é, e aqui não é xenofobia alguma, né? E para deixar muito claro, porque eu fiz um comentário semana passada, numa entrevista que eu dei para o jornal Record de Portugal, que algumas pessoas vieram de Portugal para cá, algumas até que me acompanham, falaram, pô, você foi xenófobo. Eu falei, aonde? Eu fui ver a declaração, não tem nada de xenofobia, até o contrário, de novo, eu sou um cara que só existe, seria um absurdo, eu não existiria se não fosse a Itália e a Alemanha. Eu sou médio italiano, médio alemão por parte de bisavós. Minha avó se chama Itália Roma, não podia não ser palestrina. Minha avó chama Itália Roma, é o nome dela, né? Eu sei que mesmo assim é só ver o Trump, né? O Trump, o pai dele é alemão, a mãe é escocesa, e como é que ele trata os estrangeiros lá, mas ok. Então assim, nada contra xenofobia, sou absolutamente contrário ao corporativismo, sobretudo na imprensa, reserva de mercado, sou totalmente contrário. Então, para mim, pode ser o treinador de Plutão, pode ser de Klingon, pode ser de onde vier, desde que seja bom. E a gente tem esses modismos. Em 17, com aquela campanha fantástica do Corinthians, heptacampeão nacional e campeão paulista, a moda virou fazer auxiliares treinadores principais. Aí no ano seguinte, com o sucesso do Filipão campeão pelo Palmeiras, a moda passou a ser os mais veteranos. Os medalhões, E o Jorge Jesus fantástico em 19, a moda passou a ser europeu. Agora ainda continua meio mesclado e tal, mas é mais para estrangeiro europeu. E aí pode ser argentino e, não, de novo, não tem problema algum. Desde que nós não sejamos refratários, não sejamos xenófobos, ok. Mas também trazer um europeu. Por que europeu? Ou trazer o português, por quê? Porque ele é português, e a gente vê que algumas vezes é por aí, não é o caso. Mas para a seleção brasileira, eu acho que cada vez mais, não, o futebol brasileiro não pode ser. Não se compara ao futebol brasileiro. Mas os caras que inventaram a bagaça, os ingleses, já foram dirigidos pelo Capello, italiano, pelo Sven-Göran Eriksson, 2002, sueco. Então, cara, qual o problema? Sabe? Eu não vejo... Agora o alemão... Tuchel agora, né? Tuchel, enfim, quer dizer, então, sabe, e o Southgate inglês, acho que ficou muito tempo lá também. Assim, podia ser o Zidane, podia ser qualquer um, desde que saiba. E, de novo, até para quem não sabe, ou só ouviu falar, ou lamentavelmente, entre tantas frases feitas que deviam ser desfeitas nesse país, e são absolutamente deploráveis, por óbvio, uma dessa que quem vive de passado é museu. Não, quem vive de passado é quem tem história, ninguém tem mais história que o Brasil, 5 vezes campeão. Né? Então, assim, eu sei que faz tempo, mas como fez de 70 a 94? Sim. Né? Então, assim, vamos chegar a esse mesmo período, para 2026, por óbvio, e pode não ser campeão, senhores, mas também por um detalhe. Nunca, desde 30, da primeira Copa lá no Uruguai, você teve campeões tão espaçados ou campeões tão distintos. Porque o Brasil é campeão penta em 2002. Aí, Itália 6, Espanha 10, Alemanha 14, França 18, e nos pênaltis a França quase ganha. Ia ser a primeira bicampeã desde o Brasil do Aimoré Morena em 62. A França perde, mas volta a Argentina a ser campeã depois de 36 anos. Ou seja, desde 2002 é um campeão diferente. Né? Nunca aconteceu isso em Copas. Então, assim, não é só o Brasil que evoluiu ou não está legal. É o remedinho mesmo. Os outros que também evoluíram. A Espanha, nesse período de 2002 para cá, evoluiu muitíssimo. Aí tem aquelas coisas sazonais, a Bélgica. E também em 18, o Brasil perde para a Bélgica. Mais uma atuação fantástica do Courtois. Num jogo que, pelos meus critérios, foi o time que mais criou oportunidades de gol naquela Copa, foi o Brasil contra a Bélgica. Mas não deu. Fez um gol contra a cagada. E você vai olhar outras situações. Teve o pênalti do Gabriel Jesus. A Holanda chega a uma quase sempre, né? Vai a uma final. E se você olha para a Holanda, você não fala que a Holanda também. Não, e outra coisa, a Holanda perde um monte de Copa, nem vai para a Copa. Hoje, 200 seleções, a Holanda não vai. Se você for pegar a Holanda de 22, ela era pior que a Holanda de 14, pior que a Holanda, muito pior que a Holanda de 10, e ninguém falava da Holanda, né? Então, assim, de novo, acontecem essas coisas meio malucas. Holanda quase nos pênaltis elimina a Argentina. A Austrália quase elimina a Argentina. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita na estreia. Marrocos quase, porra. O Brasil perde um jogo estranho, o terceiro jogo da Copa, mas é um time alternativo e tal. O Brasil joga muito bem contra a Coreia do Sul. A Coreia do Sul. E contra a Croácia, em condições normais, o Brasil teria vencido uma seleção vice-campeã do mundo, que era a Croácia. Acho que contra a Argentina, até pelo jeitão, a gente ia perder pro Messi. Mas assim, a gente podia ter feito a Copa melhor. Como, por exemplo, parte da imprensa, ou gigantesca parte da imprensa nos anos 80, detonava o Tele. Sendo que o Brasil montou um time espetacular, o de 82, não ganhou a Copa, acontece, nem para a semifinal foi, porque perdeu para a equipe campeã, que até então não jogava nada, a Itália de 82. Mas o Brasil, em 82 e 86, perdeu um jogo. Em 86 a gente perde nos pênaltis por uma das melhores Franças da história, um jogo fantástico lá em Guadalajara, e a gente não perdeu. A gente empatou e perdeu